Irmãos, dando continuidade na exposição do Evangelho de Mateus, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler, irmãos, uma perícope menor do que a que está proposta no boletim. No boletim, nós propusemos o verso 21 até o verso de número 31. Mas nós entendemos que os versos 29 em diante, eles se encaixam melhor com a sequência da passagem, que vai do versículo 32, verso 29, então, até o versículo 39. Nós vamos ler, então, versículo 21 até o verso de número 28. Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso de número 28. Vamos ler, irmãos, o texto da palavra de Deus. Assentados mesmo, nós vamos ler essa passagem. Mateus 15, do 21 até o 28. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu pela palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós rendemos graças ao seu nome, te louvamos por essa oportunidade ímpar que nós temos de juntos adorarmos ao Senhor, e nesse momento tão especial nós temos a oportunidade de ler a sua palavra, e agora vamos dedicar o restante do tempo que temos para a exposição desse texto. E nós oramos ao Senhor pedindo que, em graça e misericórdia, o Senhor nos abençoe, trazendo edificação para cada um de nós, para a igreja como seu corpo. É o que nós te pedimos, Deus, de amor, de graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos nessa passagem um texto que nos chama muito a atenção. E talvez nós podemos falar dessa passagem como um texto que fala sobre uma mulher gentia que mostra grande fé. Esse é, de fato, o foco desse texto. E se você tiver em mente um tema que possa definir o texto, eu diria que esse é o tema dessa passagem. A mulher gentia mostra grande fé. E esse é um texto muito significativo, principalmente quando nós consideramos o contexto da passagem. Se você olhar o capítulo ou os versos anteriores, você vai ver que Jesus tem um confronto muito sério com os fariseus, porque esses estavam questionando Jesus sobre o fato de seus discípulos comerem sem lavar as mãos. Você olhar para o texto anterior, você vai ver que esse era o questionamento dos fariseus em relação a Jesus. O texto anterior nos mostra que o questionamento dos fariseus tinha como fundamento a sua própria tradição e não a palavra de Deus propriamente dita. Mas nós podemos também considerar outro
problema ou fundamento do questionamento dos fariseus a Jesus, que era o fato de eles se julgarem limpos de coração, homens irrepreensíveis, homens a quem não cabia qualquer exortação ou repreensão. Esse era o pensamento dos fariseus de modo geral a respeito deles mesmos. Lembramos do jovem rico, que quando Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele diz para Jesus: conheço todos e tenho cumprido todos desde a minha juventude. Esse era o pensamento comum dos fariseus a respeito deles. Eles entendiam que eram homens íntegros, que não havia possibilidade de questionamento em relação à moral ou à conduta deles, e muito menos em relação à condição espiritual deles diante do Senhor. Mas os fariseus, eles também tinham um pensamento em relação aos gentios. E para eles, diferente do que eles pensavam sobre eles mesmos, os gentios não eram limpos. Os gentios eram sujos. Eles eram terríveis. Eles eram pecadores. Homens de quem você deveria manter distância. Para um judeu, se você tocasse em um gentio, você deveria se lavar. Então nós percebemos aqui o fundamento do questionamento dos fariseus a Jesus. Não era basicamente ou simplesmente o fato de que eles questionavam ali uma prática que era comum a partir da sua tradição, mas era um conceito que eles tinham a respeito de si mesmos e a respeito dos gentios. Eles eram bons, os gentios eram maus. Lembram que Jesus é questionado por eles em um determinado momento, onde depois de chamar Levi para se tornar um de seus discípulos, os fariseus vão dizer a respeito de Jesus: ele come com publicanos e pecadores. Eles não achavam que o comportamento de Jesus era correto, porque, afinal de contas, Jesus agia contra o fluxo. Jesus comia com pecadores. Eles diziam que você, se tocasse num gentio, você não poderia sequer comer sem se lavar, ou sem passar por rituais de purificação. Mas nós vimos que os fariseus e até mesmo os discípulos de Jesus são questionados por Jesus porque eles não entendem quem Jesus é. Eles não entendem, o texto nos mostra anteriormente que eles não haviam entendido quem Jesus era. Eles não entenderam a natureza do seu ofício, eles não entenderam a natureza dos seus milagres, eles não entenderam a essência da pessoa do Messias, eles não entendiam quem era Jesus. E eles mostram muita incredulidade em relação a isso, não só os fariseus de modo geral, mas até mesmo os discípulos de Jesus. Mas nessa passagem, nós vemos aqui uma mulher gentia, que vai mostrar aos discípulos, bem como aos fariseus, quem Jesus é. Demonstrando uma fé imensa em relação àquilo que Jesus poderia fazer por ela, e até mesmo em relação à pessoa de Jesus. E ela mostra, então, quem Jesus é. E ela mostra isso com grande fé. É muito significativo, irmãos, porque, primeiro, ela era mulher. E nós sabemos o lugar que a mulher tinha, mesmo entre os judeus, ou talvez principalmente entre eles, naquele contexto do primeiro século. As mulheres sequer podiam entrar no templo. Mas aqui uma mulher vai mostrar aos discípulos quem é Jesus, porque eles não haviam entendido quem ele era. Mais um ponto, ela era gentia, algo que piorava a sua situação diante dos judeus. Ela não só era mulher, o que para eles já tornava o ato dela de se aproximar de Jesus e até mesmo o fato de Jesus dar ouvidos a ela algo equivocado, mas ela ainda é gentia, um povo com quem os judeus não deveriam se relacionar. Mas um contraste ainda muito grande é, ela crê e os discípulos não. Ela crê e os judeus não. E ela vai mostrar a sua fé a partir do seu clamor a Jesus. E a passagem vai nos mostrar, então, que Jesus, ele aceita qualquer um que confie nele.
Jesus aceita e recebe qualquer um que demonstre e deposite nele a esperança do seu coração. Seja você o pior homem do mundo, seja você alguém de tradição religiosa ou não, seja você alguém que cresceu num lar evangélico ou não, seja você alguém que cresceu dentro de uma família tradicional cristã ou não, seja você um ex-usuário de droga, seja você um ex qualquer dessas coisas ruins com quem nós normalmente evitamos relacionamento, Jesus recebe qualquer um que deposite nele a esperança do seu coração e coloque nele a sua fé. É isso que a passagem vai nos mostrar, chamando a nossa atenção em relação àquela mulher que agora demonstra grande interesse e fé em Jesus. A passagem nos mostra, então, que no texto, depois de Jesus ter confrontado os judeus, ele vai sair da região de Cafarnaum, que era uma região da Galileia, ele se retira para Tiro e Sidom, que era predominantemente gentílica. E a passagem nos mostra que uma mulher cananeia, em Marcos, no capítulo 7, o texto define ela como uma mulher sírio-fenícia, ou seja, era uma mulher gentia, não era uma mulher judia. Ela se aproxima de Jesus. Algo nos chama a atenção aqui. Primeiramente, o fato de que, saindo Jesus da região da Galileia e indo para o norte do mar da Galileia, para uma região gentílica, não era de se esperar que as pessoas naquela região tivessem ouvido a respeito da sua fama. Mas o texto nos mostra que aquela mulher, ela se aproxima de Jesus. E aí, em Mateus e em Marcos, isso também fica muito claro, ela vai até Jesus porque ela ouviu a seu respeito. A fama de Jesus, então, ela repercute de tal forma que até mesmo os gentios em regiões longínquas ouviam falar a respeito de Jesus. E essa mulher, tendo ouvido acerca de Cristo, vai até ele porque ela entende que ele é a solução. Ela entende que ele é quem pode, de fato, aplacar a angústia da sua alma. Ela entende que ele é aquele que pode fazer por ela algo que ninguém mais pode. E o texto nos diz que ela vem clamando a Jesus. E o que nos chama a atenção no verso 22 é que ela se refere a ele como filho de Davi. E ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A passagem nos mostra, irmãos, algo que depois fica claro no versículo 25, quando o texto diz que ela o adora. Mas a expressão filho de Davi é uma expressão do Antigo Testamento que se refere ao Messias. Quando ela, portanto, se aproxima de Jesus e diz, Senhor, filho de Davi, ela demonstra que havia compreendido quem Jesus era. Para ela, Jesus não era apenas um mestre qualquer, ele era o filho de Davi, o Messias. Talvez nós não possamos dizer que nível de compreensão ela tivesse a respeito disso, porque sendo gentia, muito provavelmente ela não tinha tanto conhecimento assim a respeito da Escritura, ou seja, do texto do Antigo Testamento. Mas o fato é que, com todas essas limitações, ela entendeu. Com todas essas limitações, sendo mulher, sendo gentia, não tendo acesso ao texto da Torá, do Antigo Testamento, ela reconheceu que Jesus era o Messias, o filho de Davi, aquele que, segundo o livro do profeta Isaías, viria para levar sobre si as nossas dores, e que pelas suas pisaduras proporcionaria cura. E aí o texto nos mostra, então, que ela se aproxima de Jesus e ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o texto nos mostra que o motivo pelo qual essa mulher se aproxima de Jesus. E a passagem diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto mostra aqui uma grande necessidade. Essa mulher estava vivendo uma terrível situação, um drama terrível, uma situação que talvez para ela já não tivesse solução, já não tivesse remédio mais. E aí o texto vai nos mostrar, a princípio, o que parece uma indiferença de Jesus, porque o texto nos mostra que Jesus se mantém em silêncio
de tal forma que os discípulos até mesmo se aproximam de Jesus e vão dizer para ele o seguinte: manda ela embora. Ela está vindo atrás da gente, ela está chamando o tempo todo, manda embora. Don Carson diz que os discípulos tinham aquela tendência de tentar resolver as coisas da maneira mais fácil. E para eles, talvez, o fato de que aquela mulher estivesse insistindo fosse algo inoportuno, ou até mesmo impertinente. Por isso que eles chegam para Jesus e diz, manda embora. Talvez até mesmo porque julgassem, já que você não vai atender ela, manda embora, porque está incomodando, ela está vindo atrás. Mas o texto vai mostrar, então, que no versículo 24, e provavelmente depois de muita insistência, a mulher estava clamando de forma insistentemente, Jesus vai dizer assim, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, responde, o verso 25 diz, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela está clamando. E o versículo 26 diz, então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nós temos várias afirmações aqui que, obviamente, chamam muito a nossa atenção. O primeiro é o fato de que essa mulher está desesperada, mas clamando a Jesus e tendo, no primeiro momento, uma resposta que é o simples silêncio, ele não responde. E depois uma resposta um tanto aparentemente desanimadora, porque Jesus vai dizer assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí você talvez pense, como Jesus foi grosseiro com essa mulher, como ele foi estúpido com essa mulher. Se dissesse isso para mim, eu ia embora. Eu não ficava ali mais um minuto. Mas é muito importante, irmãos, entendermos que Jesus não está sendo grosseiro com ela. Desde o versículo 23, nós podemos perceber que Jesus está simplesmente provando a fé daquela mulher. E nós precisamos entender que isso que Jesus fez com ela, Deus faz também conosco. E a palavra de Deus nos diz que a nossa fé, constantemente, ela é testada com o intuito da aprovação e do aperfeiçoamento. Nós somos, irmãos, às vezes, constantemente, acometidos por situações que nos trazem a angústia e que nos deixam até mesmo desesperados, sem esperança. Mas nós não podemos entender que isso é indiferença do Senhor para com as nossas necessidades, mas precisamos entender que o Senhor, ele determina certas situações com o intuito de nos aprovar e de nos aperfeiçoar. O texto de Hebreus vai dizer que, num primeiro momento, as correções elas não parecem ser boas, mas elas produzem frutos pacíficos de justiça. E a palavra de Deus nos diz ainda que aqueles que são provados são levados à perseverança, à confiança. Portanto, o Senhor permite que nós passemos por situações adversas com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos tornar homens e mulheres melhores, de nos tornar homens e mulheres cada vez mais parecidos com Jesus. E para isso, nós somos e seremos constantemente provados. Às vezes pelas inclinações naturais da nossa carne, às vezes por tentações externas a nós, às vezes por perseguição daqueles que odeiam o Evangelho e que, por sua vez, odeiam aqueles que seguem a Cristo. Mas tudo isso, segundo a palavra de Deus, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nós não podemos entender o silêncio como indiferença, mas como a provação de Deus visando o nosso aperfeiçoamento. Mas há um aspecto cultural aqui muito interessante. Quando Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus está fazendo referência àquela mulher ao fato de que, para os judeus, os gentios eram vistos como cachorrinhos.
Então, a ideia do texto, num primeiro momento, é de que Jesus está simplesmente dizendo para ela o seguinte: você não sabe que para os judeus, os gentios são cães? Por que você vem até mim? E ela então responde a isso, dizendo que entende que ele primeiro veio para os da casa de Israel, mas que as suas bênçãos elas são também estendidas àqueles que estão à margem ou àqueles que estão em outros contextos. E aqui, irmãos, há algo espetacular, porque o que Jesus está ensinando a ela, ensinando também a nós, é que a graça de Deus e o reino de Deus não é restrito ao povo de Israel, como às vezes é comum se pensar, mesmo em contextos evangélicos hoje, mas que a graça de Deus ela é para todos. Não apenas para um grupo específico, mas para todos. Nós vemos isso a partir do Antigo Testamento, onde o Senhor promete abençoar todas as nações a partir da descendência de Abraão. A bênção de Deus não seria apenas para o povo de Israel, mas a partir de Abraão, a bênção seria estendida a todas as nações. Nós vemos o cumprimento disso de modo parcial, mesmo no Antigo Testamento, onde Deus ele não pune Nínive, quando, sendo os ninivitas um povo inimigo de Israel, Deus os perdoa quando eles se arrependem e os poupa. Nós vemos o Senhor sendo gracioso com Raabe, que era também uma gentia, portanto, o cumprimento, ele se encontra de maneira plena no Novo Testamento, quando agora o reino é estendido de maneira efetiva para os gentios, mas há o cumprimento parcial disso no Antigo Testamento, onde nós vemos que não só os judeus são povo de Deus, mas povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que recorre a Ele como seu Senhor. E essa mulher, então, sendo questionada por Jesus, ela vai responder de maneira positiva. E, num primeiro momento, nós podemos dizer que ela demonstra humildade. Talvez ela pudesse dizer assim: mas eu não sou inferior aos gentios, não, a gente é tudo igual. Ou aos judeus, na verdade. Ela pudesse dizer assim. Talvez ela dissesse assim. Se nós, quando confrontados, questionamos aqueles que nos confrontam, dizendo assim: não, mas eles não são melhores do que eu, por que eles podem ser beneficiados e eu não? O texto vai nos mostrar que a atitude da mulher não foi essa, de dizer assim: por que eles são melhores do que eu? Mas a atitude da mulher foi de submissão a Jesus e de humildade. E a sua declaração é a declaração de alguém que reconhece que não merece nada que venha da parte do Senhor, mas que as suas bênçãos, elas são pela graça e pela misericórdia. Ela pode até não merecer, mas ela tem a consciência de que, se clamar a Jesus, Ele pode estender a ela o seu favor e estender a ela a sua graça. Assim como conosco, irmãos. Nós também não merecemos nada. A palavra diz que, de fato, o Senhor veio primeiro para os judeus, mas os seus o rejeitaram, então o seu reino e a sua graça é estendida para os demais. Os gentios aqui não são outros senão nós mesmos. Aqueles que não são judeus geneticamente falando, ou por etnia, mas aqueles que, estando fora desse contexto étnico, são alcançados pela graça de Deus mediante a pregação do Evangelho. Assim como essa mulher, o Evangelho também chegou até nós de maneira graciosa. E pela graça de Deus nós o recebemos. E pela graça de Deus nós somos feitos filhos de Deus mediante o poder de Cristo Jesus. Nós fomos recebidos por Deus como seus filhos, ainda que não houvesse méritos em nós. E essa mulher se porta dessa maneira, reconhecendo isso. Não há méritos nela, mas ela entende que o Senhor pode ser favorável com ela ou a ela, e por isso ela clama a Ele. Por isso, irmãos, nós podemos dizer: não importa quem nós sejamos, quão ruim nós possamos ser, ou quão bons nós possamos ser, se é que nós podemos dizer assim, nós precisamos nos achegar a Cristo Jesus.
E em momentos de grande necessidade, nós podemos ter a confiança de que o Senhor Jesus sempre tem tempo para as pessoas que precisam dele. Ele sempre tem tempo para nós. Por isso que em momentos de angústia, nós podemos orar com a certeza de que ele não vai estar ocupado. Talvez você já tenha passado por algum tipo de situação onde você, estando doente, você precisava de um médico e você pensou assim, mas é domingo, ele não vai me atender. Com Jesus não é assim. Se nós precisamos dele, nós podemos clamar a ele em qualquer momento, certos de que ele está pronto para nos atender. Não é igual o médico que sai de férias. Não é igual o médico que aos finais de semana tira folga. Mas ele é aquele que está de plantão, 24 horas, 365 dias no ano, pronto para atender aqueles que humildemente se achegam a ele, clamando por seu favor e por sua misericórdia. E a passagem, então, nos mostra que essa mulher, ela teve uma grande fé. E assim como Jesus está sempre pronto e sempre tem tempo para as pessoas que precisam dele, Jesus também sempre aceita as pessoas que colocam sua confiança nele. Ele sempre aceita as pessoas que colocam a esperança e a confiança do seu coração nele. Ele está sempre pronto para isso. E perceba, essa mulher sendo constantemente testada. Como você reagiria à maneira com que Jesus se portou em relação a ela? Como que você reagiria? Primeiro, o silêncio. Simplesmente não respondeu. E se você é como eu, provavelmente você fica muito irritado quando isso acontece. Se você pergunta alguma coisa para alguém, você chama alguém e essa pessoa te ignora, se você é como eu, você certamente fica irritado, você fica aborrecido. Você não sai cantarolando, dizendo assim, olha, que pessoa simpática. Não, você sai esbravejando. Se você é como eu, se não é, que bom. Graças a Deus por isso. Mas normalmente a nossa reação é de questionar a indiferença. E a indiferença, às vezes, ela é pior do que uma resposta maldada. É pior do que a agressão. A indiferença, às vezes, nos fere muito mais. Como nós reagiríamos? E aí, então, quando Jesus responde, ele diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo assim, não vim para você. Como que você reagiria a isso? Talvez você ficasse desiludido e fosse embora. E num terceiro momento, Jesus diz assim, como é que eu vou tirar o pão da boca do filho e lançar para o cachorro? Como que você reagiria a isso? Mas essa mulher, sendo testada, foi aprovada. E ela, então, responde para Jesus da seguinte maneira. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. E a resposta de Jesus mostra, então, que Jesus contempla a fé daquela mulher. E o texto diz, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que é o texto correspondente, o texto nos diz que Jesus manda ela embora e que diz que sua filha já estaria bem. E a passagem diz, então, que ela vai embora para casa. E chegando em casa, ela encontra sua filha bem. É interessante que o fato dela ter tido essa resposta de Jesus e ter ido, de fato, para casa quando Jesus manda, prova a sua fé. Como nós podemos ter certeza de que ela creu na palavra de Jesus? Creu não só porque perseverou, mesmo sendo provada, mas creu porque quando Jesus diz assim, sua filha está bem, ela vai para casa, crendo de que já não precisava mais clamar, porque Jesus já havia lhe atendido. Ela teve grande fé. Ela não desistiu. Ela não se desesperou. Além da angústia que a situação em si já causava no seu coração. E nem se desanimou, mas perseverou. E ela foi prontamente atendida por Jesus. Nós podemos dizer, irmãos, portanto, que assim como Jesus está sempre pronto e sempre tem tempo para as pessoas que precisam dele, ele também sempre aceita as pessoas que colocam sua confiança nele, não é indiferente ao nosso clamor.
A pergunta que nós devemos fazer é se nós somos iguais a essa mulher, humildes, que perseveram, que reconhecem a graça de Deus, de que não há méritos em si que os tornem merecedores do favor divino, ou nós somos como os fariseus, que se achavam bons demais. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, se nós nos achamos muito acima da média. Eu tenho medo de quem se acha acima da média. Eu tenho medo de pessoas assim. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis, que nós precisamos de Jesus, que não há méritos em nós, mas que nós precisamos do favor divino, porque não há uma só parte do nosso ser que não tenha sido afetada pelo pecado, e de que por mais que nos esforcemos em obedecer à lei, nós nunca iremos satisfazê-la, porque, segundo o texto anterior, o pecado nasce no nosso coração. O adultério nasce no nosso coração. A prostituição nasce no nosso coração. O homicídio nasce no nosso coração. O roubo nasce no nosso coração. Nós somos pecadores. Nós não estamos limpos como os judeus pensavam estar. Nós somos sujos. Nós somos pecadores. E nós precisamos de Jesus. Todos nós. Não há um que não seja. A palavra de Deus diz que não há quem faça o bem, pois todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de Jesus. Se a nossa atitude é igual à dos fariseus, aí devemos ficar desesperados, sim. Isso porque o Senhor Jesus diz que Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas Ele veio para os doentes. O problema dos fariseus é que eles não reconheciam que eram doentes, mas se achavam sãos. Mas enquanto se achassem acima da média, eles seriam alvos da ira de Deus, e não da sua graça e misericórdia. Mas esses gentios, que reconhecendo os seus pecados, clamaram por Jesus, foram atendidos. E ao invés de receberem o juízo de Deus, receberam a sua graça e o seu favor. Da mesma forma, portanto, que essa mulher, nós precisamos aprender a clamar. Precisamos entender que somos pecadores. Precisamos entender que não há méritos em nós. Precisamos entender que não há ninguém acima da média. Todos somos pecadores. Que nós precisamos de Cristo Jesus. E nós podemos clamar a Ele com confiança, com esperança. Há, de fato, irmãos, situações que nós vivenciamos e que nos deixam angustiados. E talvez em algum momento da sua vida você já se tenha visto sem esperança. Mas Jesus está nos mostrando aqui que não há ninguém que não possa ser alcançado pela sua graça. Essa tendência de dizer, para esse não tem jeito, isso é uma cultura nossa, não da parte de Deus. Todos podem ser alvos da graça e da misericórdia de Deus. E não há situação que Ele não possa resolver. Ele é aquele que, diferente de nós homens, que mentimos e que somos mentirosos por natureza, que somos indiferentes às necessidades dos outros, que somos indiferentes até mesmo aos da nossa própria casa, está atento às necessidades de cada um de nós. Não é indiferente, mas está pronto a nos atender. A pergunta é, nós vamos clamar a Ele? Nós vamos nos voltar a Ele? Humildes, reconhecendo que há pecado em nós? Ou nós vamos agir como os fariseus? Deus nos ajude, irmãos, a sermos como essa mulher, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que não há méritos em nós, mas que em momentos de angústia entendem que há solução em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.